Olá, eu sou Gustavo Mendes, professor de Finanças e Planejador Financeiro e palestrante do terceiro Congresso Nacional para os Bancários nesse ano de 2024. Você está prestes a iniciar uma das gravações dos nossos últimos congressos. Mas antes, eu quero te dizer que você é o meu convidado de honra para estar junto conosco no dia 26/10 de 2024 no Centro Histórico de São Paulo, para que assim como aqueles que participaram no último congresso em 2023 viram e vivenciaram uma verdadeira transformação, você poderá viver essa transformação no ano de 2024. Para começar 2025 de uma maneira nunca antes vista. Aqui abaixo tem um link com todas as informações para você garantir o seu ingresso e participar. Venha, você é o meu convidado de honra. Aproveite ao máximo esse evento, absorvam todos os conhecimentos que vão ser compartilhados e se motive para que você sempre busque dar o seu melhor. Obrigado pela sua presença e espero que você tenha uma grande experiência aqui conosco. Agora, eu quero saber se eu posso trazer o Franco Júnior aqui. Quem está ansioso, ansiosa para aprender sobre comunicação? Quem quer aprender a como que você tem uma fala mais atraente? Como que você se comunica de maneira mais persuasiva com o seu cliente? Quais são as ferramentas para você fazer isso? Eu pedi para o Franco falou assim, o que você quer falar hoje? Eu falei, Franco, quero que você traga, cara, ferramenta prática para a galera conseguir sair da live e amanhã, lá no banco, colocar em prática. Eles conseguirem colocar aquilo para funcionar e já colherem resultado. Ele falou assim, então fechou. Então a gente assumiu um compromisso que é só ferramenta prática, é mão na massa. Posso trazer o Franco aqui? Posso? Olha o homem aqui, olha o homem aqui! Que beleza, boa noite! Galera, Franco Júnior, seja muito bem-vindo aqui. Primeiro, queria já começar agradecendo a tua disponibilidade em participar. A gente sabe que a tua agenda é hiper concorrida. Eu falei para a galera nos grupos, o Franco hoje, ele é o palestrante. Eu não quero nem falar sobre o palestrante, mas é a maior autoridade de comunicação do Brasil. O homem é contratar demais. Então, ele está o tempo todo viajando, o tempo todo levando o conhecimento dele para outras pessoas. Então, assim, é difícil conseguir um horário com o Franco. Sintam-se privilegiados e, ao final do encontro, eu tenho certeza absoluta que vocês vão agradecer de estar aqui investindo um tempo essa noite com a gente, tá? Então, Franco, seja bem-vindo. E a live é sua, cara. A live é sua porque você é meu mentor. Não posso ficar falando muito, não, cara, que eu tô aqui para aprender também. Primeiro, eu quero agradecer. Quando você me chamou para esse congresso, você é alguém que realiza muitos eventos inéditos, muitas ações inéditas. Então, quando você me contou do projeto, detalhes do congresso, eu falei, Antônio, o dia que for, a hora que for, conte comigo. Porque eu gosto, primeiro, de participar de projetos inovadores. E esse congresso está sendo literalmente um divisor de águas na vida de todos esses que estão nos assistindo, acompanhando não só o bate-papo de hoje, mas principalmente todo o congresso, todo o contexto, dia após dia, especialista após especialista. Então, essa inovação me atrai e eu gosto demais. Segundo motivo, eu vou falar sobre algo que eu amo de paixão, que é a comunicação. Nos últimos 17 anos da minha vida, diariamente, eu falo, eu explico, eu oriento, eu ensino alguma coisa sobre a boa comunicação. Então eu fico imaginando quantas vezes você que está aí do outro lado, nos acompanhando, nos assistindo, já sentiu uma sensação mais ou menos assim, ó, presta atenção, o cliente chega na agência, ou você tem uma carteira e vai até o cliente, ou então você está no atendimento de maneira remota, que isso também acontece, como eu e o Antônio estamos nesse momento. Ele está em uma cidade, eu estou em outra cidade. Você que está aí nos assistindo está em uma terceira cidade, então, de repente, junto à gerência regional, junto à superintendência do banco, hora ou outra, você tem que participar de uma reunião remota, enfim. Eu tenho certeza que você já sentiu um incômodo. Boca seca, coração disparado, suor em excesso, tremor de mãos, tremor de pés, ansiedade ou então esquecimento. Você melhor do que ninguém sabe sobre os produtos bancários, sabe sobre as siglas
sabe sobre os serviços que a sua instituição presta para os clientes que você atende. Você é melhor do que ninguém, só que de repente você travou, você esqueceu. Aí você diz assim, nossa, que oportunidade que eu perdi agora. Poxa, mas esse cliente era estratégico, a minha meta batida, a minha carteira impulsionada se ele viesse, se ele comprasse esse produto. E aí você se arrepende. Por quê? Porque você está preparado, só que você não soube comunicar a sua preparação naquele momento específico. Então, no bate-papo meu com o Antônio hoje, nós vamos falar sobre como é possível destravar este medo. Eu sei que você já fala pelos cotovelos, eu sei que você já é desinibido, mas, hora ou outra, eu sei que você ainda trava. Em determinados momentos, em determinadas situações na frente desse ou daquele cliente que você considera diferenciado. E, de repente, até é diferenciado, mas essa diferenciação está na tua cabeça apenas. Então, primeiro tópico, destravar. Eu quero ver você vender muito produto de maneira assertiva e com uma comunicação muito persuasiva. Ponto 2. Presta atenção nesta frase que eu vou dizer. Essa frase é meu mantra de vida. Essa frase é meu mantra profissional. Presta atenção. Comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o cliente aí do banco entende daquilo que você fala. Comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o teu superior, o teu gestor entende daquilo que você fala. Então, se comunicação não é o que você fala, você tem que ter congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Vou passar uma série de dicas aqui. E, por fim, o Antônio, desde as 8 da noite, durante todo o período, nós já estamos conversando com vocês e aplicando algo que em comunicação é fundamental. É o chamado gatilho mental. Quando você inclui o gatilho mental na sua fala, você vende mais, convence mais e, principalmente, você tem uma fala assertiva e passa a ser cada vez mais respeitado e admirado na tua profissão. Então, nosso bate-papo de hoje vai passar por esses 3 tópicos e eu estou aqui feliz da vida, coração pulsando, viu, Antônio? Louco para orientar essa galera toda, esses bancários todos, a como melhorar a comunicação. Eu estou muito triste e fico muito triste quando eu vejo um profissional que sabe absolutamente tudo e não bate uma meta. Eu fico muito triste quando eu vejo um profissional que sabe, teoricamente, tudo. Está ali muito tempo dentro do banco, dentro do sistema. E aí vira e fala assim, puxa vida, eu não estou batendo meta, eu não estou sabendo. Sabe por que você não está batendo meta? Porque a sua comunicação não está tão persuasiva, tão assertiva. E não há nada de errado em comunicação persuasiva. Comunicação persuasiva é eu com argumentos sinceros, argumentos corretos, conseguir mostrar para o meu cliente que aquela opção é a melhor opção possível. Estou aqui à disposição. Muito bem, galera. É o seguinte, eu quero pedir 2 gentilezas para vocês. A primeira é que nós estamos aqui com mais de 100 pessoas já nessa live. E eu queria que você mandasse essa live para colegas do banco. A gente sabe que tem muitos profissionais aqui da Sicoob, Sicredi, Banco do Brasil. Nós temos profissionais aqui de Santander, Bradesco, Itaú, Unicred. Tem profissional aqui também da Cressol. Pega essa live, manda lá no grupo da agência, porque o tema de hoje ele é extremamente importante para a vida de vocês, como profissionais, mas como pessoa física também, na sua vida pessoal, tá bem? E uma outra coisa que eu também queria pedir para você é que você nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, não só com o compartilhamento, mas que você também desse o seu curtir aqui, porque tem uma questão do algoritmo aqui, que quando a pessoa entra no YouTube, ele vai mostrar que essa live está acontecendo agora. Então, como a gente está com mais de 100 pessoas aqui, nós estamos com 30 likes. Então, dá o like agora, te custa um clique, para que a gente consiga ranquear essa live aqui para os bancários, que é o nosso público-alvo dentro do YouTube, e quando eles acessarem, a gente sabe que muita gente acessa televisão, o YouTube pela TV, às vezes o YouTube pelo celular, a hora que essa pessoa entrar, vai aparecer a live lá para ela, e ela tem a oportunidade de assistir aqui junto com vocês. Até porque essa live, ela termina hoje, e daqui 24 horas ela sai do ar, e vocês viram que sai mesmo. Então,
nos ajude com isso. O pessoal já está dando aí, já estamos com 44 likes. Posso confiar em você? Que tu vai dar o teu cliquezinho aí? Show de bola? E aí outra coisa que eu queria saber é onde que vocês trabalham. Então eu queria que vocês colocassem aí nos comentários qual é a instituição bancária, a instituição financeira que vocês atuam, para a gente fazer um ranking aí de qual que é a que tem maior expressividade na live de hoje. Teve uma aí que foi o Cicobi, que ganhou de campo, né? Foi lavada, né, Augusto? Cicobi, Franco, deu arrepiou que a galera do Cicobi aparecendo na live. Quero saber hoje qual que é a instituição que é campeã de participação dos profissionais da nossa live. Bom, a live não é sobre mim, a live é do Franco. Então, Franco, vamos começar a falar de comunicação aqui agora. E se a gente for criar uma estrutura de comunicação, o que é uma comunicação assertiva? Comunicação assertiva nada mais é, Antônio, do que aquela forma de falar que eu alcanço o meu objetivo. Então, primeiro, presta atenção. Você que está aí falando, você que está aí se comunicando, você que está aí do outro lado, toda vez que nós abrimos a boca, nós temos a necessidade de ter um objetivo muito claro, muito definido na cabeça. O seu objetivo é informar sobre um produto? O seu objetivo é vender um produto ou um serviço bancário? Qual que é o seu objetivo? A partir do momento que eu cumpro esse objetivo, eu estou tendo o quê? Uma comunicação assertiva. Só que para que isso aconteça, eu tenho que tomar alguns cuidados. O primeiro deles, eu tenho que entender que o fato de eu me destravar na comunicação é uma questão fisiológica. Nos últimos anos da minha vida, você se dedica a conhecer mais sobre tudo que existe dentro do banco. Eu me dedico, nas últimas décadas da minha vida, a conhecer absolutamente tudo que acontece dentro da comunicação humana. Dentro da comunicação humana. Por exemplo, essa representação que vocês estão vendo neste momento na tela, é uma representação, é ela que faz com que você trave no momento de uma comunicação, no momento de uma fala. Que, sabe, sinta as pernas bambas, incômodo, boca seca, o coração parece que vai sair pela boca. Isso aí é adrenalina, pessoal. Sabe o que acontece na adrenalina? Eu vou pedir para o Antônio estourar a gente aqui na tela para que você consiga ver, me ver. Ó, presta atenção. Toda vez que nós temos que falar algo que seja novo, ou uma situação que seja nova, ou para alguém que nos provoca ansiedade, o cérebro diz assim: fulano vai correr um risco agora. Então, o cérebro, por uma questão de preservação humana, quer te proteger. Então, o cérebro manda um recado para a espinha, o intuito de preservação. Então, o cérebro manda um recado para a espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. Aquela representação que você estava vendo é da adrenalina. Nós temos duas saídas diante de um perigo. Ou nós enfrentamos o perigo, ou nós fugimos do perigo. Então, se a sua vontade naquele momento é enfrentar o perigo, o cérebro sabe disso, produz adrenalina e joga o quê? Nos membros superiores. E é por isso que muitas vezes as nossas mãos ficam trêmulas no momento de uma fala, no momento de um atendimento, no momento que você tem que participar de uma reunião, no momento em que você tem que falar para uma audiência nova ou para o seu gestor. É isso que acontece. Ah, não, Franco, a minha vontade é desaparecer, sair correndo, fugir. Ah, se eu pudesse, eu faria. Você não pode. Aí o cérebro produz adrenalina, sabe onde ele coloca? Nos seus pés, para que você saia correndo. Porque esse é o teu desejo. Só que você não pode sair correndo naquela reunião. Você não pode sair correndo naquele atendimento. E aí o pé e as pernas ficam bambas. Gruda o olho da minha imagem. Ó, o que você vai fazer a partir de agora para nunca mais ter pernas bambas, mãos trêmulas, esquecimento, suor em excesso, boca seca. Você nunca mais vai passar por isso fazendo esse exercício. Olha aí, ó. Momentos antes de você falar, de você atender, você coloca uma mão contra a outra aqui, ó, na altura do peito. Aperta com força uma mão contra a outra.
Para, respira fundo, oxigênio no cérebro. Faz de novo esse exercício aqui, ó. Tá vendo aí? Para, respira fundo, oxigênio no cérebro. Você faz isso 5, 6 vezes. Depois que você apertar uma mão contra outra, para que seja mega inclusiva essa transmissão, eu tenho um amigo meu, Antônio, ele chama Rogério Nunes. Rogério Nunes. Ele trabalha na agência da Caixa Econômica Federal de Campina Grande, na Paraíba. O Rogério Nunes, ele é cego de nascença. E ele é alguém que bate meta todos os meses lá na Caixa, em Campina Grande, na Paraíba. E o Rogério, se ele estiver aqui nessa live, ele é cego, ele não está vendo o que eu estou fazendo. E, de repente, nós temos outras pessoas cegas na live. Então, eu vou descrever. Então, eu peço 30 segundos de paciência para você que já viu o exercício, mas eu vou descrever o exercício para aqueles bancários que não têm oportunidade de ver o que eu estou fazendo. Então, presta atenção. Ó, estou colocando uma mão contra a outra, aqui na altura do meu peito, fechando a palma da minha mão uma contra a outra. E eu vou, os meus cotovelos estão em paralelo ao meu corpo, em um ângulo de 180 graus em relação ao solo. Visualizou? Aí eu vou apertar uma mão contra a outra, paro, respiro fundo, oxigênio no cérebro. É exatamente isso que eu fiz. Legal? Então vamos lá. Depois que eu fiz isso, eu vou dissipar essa adrenalina. Eu vou abrir e fechar as minhas mãos. Franco, simples assim? É simples assim. É simples, mas é eficaz. Antônio, Marciele Dias do Cicobi, Cristiane Correia Moreira, Michael Anderson do Bradesco, e mais aqui, Grace Conceição, a Ilza Dutra, Cicobi Bahia, Ramon Rodrigues. Ramon está fazendo exercício junto. Obrigado, Ramon. Então, para todos vocês, presta atenção. Depois que você fez o exercício, você vai dissipar essa adrenalina abrindo e fechando as mãos. É simples assim? É simples assim. Mas é eficaz. Quando eu faço isso, Antônio, eu não sinto mais boca seca, eu não sinto mais coração disparado, eu não sinto mais esquecimento, eu não vou esquecer mais aquilo que eu vou falar, porque eu tirei a adrenalina, o excesso de adrenalina do meu corpo. Veja que bacana isso, Antônio. De repente, e tem aqui, nós estamos aí com mais de 120 pessoas nesse bate-papo nosso, você tem aqui muitas pessoas que, de repente, já perderam uma oportunidade dentro do banco, exatamente por medo, exatamente porque não teve uma comunicação assertiva, como foi o fato da sua pergunta agora. Então, assim, esse exercício muda o jogo e muda o comportamento da pessoa dentro do banco. Eu não estou te ouvindo. Eu deixei mutado aqui para não te atrapalhar. Eu falo para a galera que está buscando oportunidade que não adianta você se preparar, estudar para uma entrevista, né? Nós temos várias pessoas aqui que estão buscando o teu espaço para brilhar dentro do mercado, mas o momento que você vai conhecer o recrutador, que você vai se encontrar com ele, é um momento muito importante, é um momento que você vai se vender. Então, muitas vezes a gente tem um diamante ali e esse diamante não consegue se comportar adequadamente e você era um profissional preparado para aquela posição, mas o processo seletivo em si, que é a hora que você tinha que se vender, tinha que falar sobre você, mostrar suas aptidões, você não conseguiu se comportar adequadamente. E aí a gente entra numa questão, Franco, que eu falo que também não é só para quem está buscando uma vaga no mercado financeiro, mas eu falo isso com propriedade, porque eu vivi por quase uma década trabalhando em várias instituições financeiras. Quando você atende um cliente na sua mesa, quando você vai para uma visita comercial, tem um negócio que vai além do que você fala, né, Franco? Franco fala muito sobre a questão da linguagem não verbal. E eu queria que você explicasse para eles, Franco, a importância que isso tem e algumas coisas que acontecem ao longo da comunicação, numa visita comercial, num atendimento presencial na agência,
que o cliente está olhando para você enquanto você fala e algumas coisas que estão além da sua fala estão influenciando na performance daquele atendimento. Vamos lá. Eu costumo brincar que a questão da comunicação verbal e não verbal é a síndrome do Chaves, aquele personagem da TV. O Chaves, vocês vão se lembrar disso, não é? Todos, eu tenho certeza que todos já assistiram, pelo menos uma vez na vida, um episódio do Chaves. O Chaves, toda vez que ele queria dizer sim, o Chaves fazia isso, ó. Sim. E toda vez que ele queria dizer não, o Chaves fazia isso aqui, ó. Não. O fato é, pessoal, que nós temos os nossos momentos chaves. Nós temos. Tem que ter congruência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu mostro. De novo, tem que ter congruência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu mostro. Essa congruência faz com que você seja contratado. Essa congruência faz com que você venda o produto. Essa congruência faz com que você seja mais persuasivo. Essa congruência faz com que você seja mais tenha uma autoridade maior para falar sobre o assunto. Porque, presta atenção, isso que eu vou falar é seríssimo, presta atenção. A comunicação não verbal, gestos, fisionomia, chegam na frente, impactam mais. Eu não tinha nem aberto a boca ainda. A partir do momento que o Antônio me colocou aqui na tela, eu nem tinha falado nada ainda. Você aí do outro lado já tinha uma opinião a meu respeito. Pelo meu visual, pela minha posição, pelo jeito que eu estou, você já tinha uma opinião. Faz sentido? Estoura aí nos comentários se faz sentido isso. Aí, isso é comunicação não verbal. Aí, quando você fala, você precisa complementar, dar congruência àquilo que você está mostrando. Pensa na seguinte situação, você está vendendo um produto lá no banco, ok? Está aqui, ó. Está lá vendendo um produto lá no banco. De repente você diz assim, olha, eu garanto para a senhora que esse produto aqui que a senhora vai adquirir é um produto fantástico, que vai ser importante para o seu relacionamento aqui com a nossa instituição. Você está verbalizando uma afirmação que você tem sentido, você tem certeza que aquilo vai ser bom, que aquilo vai ser bacana, só que você está mostrando com a cabeça o não. Quer um outro exemplo? Você vira para o cliente e diz assim para ele, eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito bom para você e eu estou aqui aberto para conversar com você. Está aberto nada. Olha você aqui de braços cruzados. Deixa eu resumir essa explicação toda em uma única frase. Uma única frase. A comunicação é percepção. Você que está aí do outro lado, tá? O Cícero Manuel da Silva, Birigui, vizinho à minha terra natal Bauru, a Wanda Neiva, o Robson, a Natália Araújo, a Marinalva Alves, enfim, todo mundo, centenas de pessoas que estão aqui nesse nosso bate-papo. Vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando através de uma percepção sua em relação a mim, em relação à minha comunicação, em relação à minha pessoa. Isso acontece também com você quando você fala. Então você precisa passar a percepção para o seu cliente de segurança. O seu cliente, quando conversa com você, precisa se sentir seguro. E para de pensar que segurança é só conhecimento teórico, que não é. Tem gente que sabe demais. Sabe, tem gente aí com 20, 30 anos de banco. Só que a pessoa fala e não passa segurança. Você vai falar que uma pessoa com 30 anos de banco não sabe, teoricamente, sobre os produtos do banco, sobre o dia a dia? Claro que sabe. Claro que sabe, só que a forma como ele fala não é convincente. A forma como ele explica não é convincente. Então você precisa ter essa congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Estou dando aqui dicas gerais. Braço cruzado, mostra que você está fechado. Mostra que você não quer papo. Conversar não olhando para a pessoa faz com que você transmita insegurança, você não tem certeza daquilo que você está falando. Ah, Franco, faz todo sentido o que você está dizendo. Então me ensina a melhorar isso. Vamos lá, presta atenção. Uma vez por semana, você vai pegar isso aqui, ó.
Ó, isso aqui você vai pegar uma vez por semana, isso aqui. E você vai simular situações de fala. Então, numa semana, você vai simular você vendendo um produto bancário. Na semana seguinte, você vai pegar o celular, vai filmar você simulando você atendendo um cliente da sua carteira, enfim. Na outra semana, você simule situações, grave e assista. Nós só vamos ter congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal quando nós tivermos percepção. Todos nós temos problemas na comunicação não verbal. Quando eu me assisto, eu estou pedindo para vocês se gravar, não precisa mostrar para ninguém, tá? Não precisa mostrar para ninguém. Ah, eu tenho vergonha, Franco, de gravar e alguém ver. Se tranca no teu quarto, no teu escritório, no teu banheiro, sabe, na tua sala, na tua casa, se tranca e sozinho. O que eu preciso? Que você se assista. Que você se assista. A partir do momento que você está se assistindo, tá? Você começa a ter percepção. Se aquilo que você está falando é exatamente aquilo que você está mostrando para o seu ouvinte. Então, essa percepção que você vai adquirir vai fazer com que o teu cérebro, primeiro, reduza a sensibilidade. Então, você vai começar a ter falas mais assertivas. E quando você, presta atenção, quando você grava você falando, você tem um segundo benefício, que é exatamente perceber se na tua fala você comete um dos principais problemas comunicativos. Sabe qual é? O vício de linguagem. O vício de linguagem é aquela palavra que eu acrescento na frase e ela não muda o sentido da frase. Só que ela dispersa a atenção do seu cliente, do seu ouvinte. E quando eu digo aqui cliente, eu quero que você entenda, pode ser cliente externo ou alguém de dentro do banco mesmo. Ah, estou tentando uma colocação ainda. Pode ser o teu entrevistador, que vai ficar disperso na sua fala. Franco, fala um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, presta atenção. O vício de linguagem, ele rouba a atenção das pessoas que estão te ouvindo. Então, tipo assim, eu estou falando, sobre a congruência, da comunicação verbal, e comunicação não verbal, essas duas comunicações, a importância. Quantas vezes eu falei tipo? Eu tenho certeza que te incomodou a quantidade de vezes que eu falei tipo. Te incomodou? E você começou a prestar atenção no tipo. E você deixou de prestar atenção naquilo que eu estava falando. Isso acontece com você quando você está vendendo produto. Isso acontece com você quando você está numa entrevista de emprego. Isso acontece com você quando você está em uma reunião com o seu gestor. Aí acontece com você, o teu ouvinte começa a prestar atenção na palavra que você repete e deixa de prestar atenção no resultado, na fala sua, na mensagem, deixa de prestar atenção em tudo que você está falando. Quando você faz a simulação, que é a técnica que eu te ensinei agora há pouco, e assiste aquela simulação, você passa, presta atenção, você passa a perceber se você está tendo um vício de linguagem. Ter clareza do vício de linguagem é o principal instrumento para você não falar mais aquela palavra que você repete tanto. O Newton falou do né? O Newton, exatamente. Eu tinha esse vício. Pois é, o Newton escreveu aqui e eu já ia chamar a atenção. O né é talvez o principal vício de linguagem que as pessoas têm. A comunicação é algo importante, né? Olha, esse produto aqui é um produto que vai te ajudar, né? Ou seja, você encerra tudo com o né. Então vamos prestar atenção, porque senão a sua comunicação fica capenga. E essa técnica que eu te ensinei é a técnica mais persuasiva, mais assertiva para você reduzir o vício de linguagem. O vício de linguagem. Está entendendo? Horrível, é verdade, Rogério. É o uso da muleta. Pois é, o uso da muleta. Só que
Quem está falando não percebe que está usando essa muleta, viu, Rogério? Ou Cícero? Não percebe. Eu vou contar um negócio. Esse foi um dos principais pedidos que eu fiz para o Franco quando a gente começou a nossa mentoria. Mas isso, Franco, não sei se você lembra, deve fazer, sei lá, acho que uns 7 anos, mais ou menos, que eu Mais fiz ou a menos. mentoria contigo. Mais ou E eu menos. falei para ti o seguinte, falei, Franco, me incomoda demais. E a minha percepção é que o né eu uso para eu ter tempo de eu raciocinar o como que eu dou sequência naquela fala. Então é como se fosse um mecanismo para o meu cérebro processar, né? Um mecanismo que eu criei. E aí eu lembro que o Franco falou assim, tá, mas será que você não consegue substituir esse né por um silêncio? Um espaço na tua fala, já que você precisa de um tempo para pensar, que seja uma fração de segundo? E eu disse para ele, pode ser que sim, né? Dá para substituir. E aí eu precisei fazer muito desse exercício que ele trouxe aqui para vocês, de se filmar e fazer uma autoavaliação para conseguir superar o né. E o vício de linguagem, galera, vocês não têm ideia do quanto que enfraquece a comunicação de vocês. Deixa vocês menos persuasivos e menos assertivos, né, Franco? Porque se a gente está estruturando uma comunicação, uma fala, para fazer uma oferta, para passar uma ideia para o cliente, para defender uma tese, se você não consegue fazer com que o seu cliente se conecte aos seus argumentos e ele se conecte somente ao seu vício de linguagem, tu vai ter menos assertividade. E a galera menos assertividade, menos convencimento e menos persuasão. E isso me preocupa muito, porque um bancário trabalha, Antônio, você melhor do que ninguém sabe disso, trabalha muitas vezes com serviços que não são tangíveis. Então, ter a necessidade de transmitir credibilidade na fala é o ponto crucial entre o sucesso e o fracasso, a venda e a não venda. É ter essa segurança na fala. Então, assim, os detalhes da comunicação passam a ter uma importância gigante. Reduzir um vício de linguagem é uma dessas necessidades de percepção e principalmente de mudança na forma de falar, na forma de se comunicar. Ótimo. E aí a gente tinha conversado também, Franco, isso a gente está falando sobre comunicação não verbal. Isso. Né? Mas quando a gente pensa na comunicação em si, tem coisas, né? Tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar que isso podem deixar a nossa fala mais poderosa. Podem fazer com que a gente consiga alguns sims do cliente mais facilmente, né? Até depois o João Paulo trouxe talvez uma preocupação dele, né, sobre clientes vulneráveis que eles recebem lá no mercantil, que é a galera do INSS, né? Como agir com isso, depois você puder trazer, né? Porque muitas vezes a gente traz essa questão da persuasão, a gente vai falar agora de gatilhos mentais, né? Tem muitos profissionais que acabam não compreendendo corretamente o uso dessas ferramentas e levando para um lado negativo. Então, eu queria que você introduzisse esse assunto aqui para a gente, Franco. Quando a gente fala de comunicação agora mesmo, verbal, o uso dos gatilhos, o como que isso pode ser feito, como funciona, a importância deles e como que isso pode aumentar os resultados dos profissionais aí. Vamos lá. Primeiro eu quero tirar uma percepção da cabeça de quem tem essa percepção. Quando você lembra essa questão, Antônio, e nós já conversamos muitas vezes nos nossos cafés, nos nossos encontros, sobre isso, que é a pessoa, o profissional que diz assim, mas isso que o Franco e o Antônio estão falando, se eu colocar na minha comunicação, eu vou ter a sensação de que eu estou enganando o cliente, que eu estou persuadindo, enfim. O que é isso aqui, galera? O que é isso aqui? Franco, isso aí é uma caneta. É verdade, você acertou, parabéns, é uma caneta. Tempos atrás eu li uma reportagem no UOL, não vou me lembrar a cidade, mas uma cidade do Nordeste, numa briga entre uma mulher e um homem. A mulher pegou uma caneta e matou um homem, pegou uma veia dele e matou um homem com uma caneta. Para se defender, matou o homem com uma caneta. A caneta ela serve para fechar aquele contrato milionário que vai fazer você bater a meta do mês, ou ela pode matar um ser humano. O que eu estou dizendo?
Comunicação é a mesma coisa. Comunicação é a mesma coisa. Vai de quem usa a comunicação. Vai de quem usa. Eu sou palestrante, há 14 anos, palestrante profissional. E se eu disser assim, tem todo palestrante é 100% honesto? Não. Tem os picaretas. Da mesma forma, como toda profissão tem aqueles que usam as ferramentas de maneira errada, equivocada e enganando. Então, assim, eu estou acreditando que você vai pegar essa técnica fantástica que eu e o Antônio estamos compartilhando com você e usá-la para o bem. Então, assim, para de achar que esses estudos da oratória, esses estudos da persuasão são negativos. Pelo contrário, são extremamente positivos. O Antônio me pergunta sobre gatilhos mentais. Então, eu vou falar sobre dois assuntos, e vou ser bem rápido na minha explicação, dois assuntos que eu considero que são vitais para você mudar o seu jogo dentro do banco e passar a ser respeitado, admirado. Sabe, aquele bancário que começa a falar e todo mundo para de fazer o que está fazendo para prestar atenção. Sabe, aquele bancário que prende a atenção da galera, das pessoas. Você quer isso? Então você tem que incluir essas duas técnicas no seu jeito de falar. Presta atenção. Primeira dica. O teu ouvinte, ele é impactado, ele presta mais ou menos atenção em você, dependendo da forma como você usa palavras, tom de voz e gestos. Palavras, tom de voz e gestos. Os teus amigos do banco, se você usar um termo técnico interno do banco, eles vão entender. Só que o seu cliente, será que entende quando você fala tecnicamente com ele? Então utilize palavras que façam sentido para aquele público que está te ouvindo, para aquela pessoa que está te ouvindo. Ah, Franco, isso é óbvio. Não é. Não é. Hoje eu tenho milhares de alunos de cursos de oratória, milhares. Eu tenho centenas de alunos de mentoria de oratória e de comunicação. Recentemente eu apliquei um questionário desses milhares de alunos. Sabe qual foi um dos índices que mais me chamou a atenção? O que parece ser óbvio não é. A questão do vocabulário adequado para o público, que na cabeça de muitos é óbvio, não é. Uma das principais encrencas. Então escolha palavras que façam sentido para aquele público que está te ouvindo. É um público que conhece do sistema bancário tanto quanto você, usa e abusa ali dos jargões e termos técnicos. É um público que não conhece do sistema tanto quanto você, traduza, traga para a realidade daquela pessoa. Senão as palavras, por mais bonitas que sejam, por mais assertivas que sejam, não vão criar conexão. E para com essa história de achar que, quanto mais difícil eu falo, mais as pessoas vão achar que eu sei sobre aquilo que eu estou falando. Bobagem. Não é assim que funciona. É falar de um jeito, não é simplório, mas é de um jeito simples que o outro entenda. Tom de voz. Nós estamos juntos aqui há 50 minutos. Nesses 50 minutos, vocês repararam que eu faço 3 variações no meu tom de voz? E a minha sugestão é que você também faça essas 3 variações. Sabe por quê? Porque as pessoas prestarão mais atenção em você quando você fala. 3 variações. Volume, ora alto, ora baixo. Velocidade, ora eu falo rápido, ora eu falo devagar. Terceira variação, intensidade. Ora eu falo forte, ora eu falo fraco. Por que eu faço essas 3 variações? Porque essas variações mexem com uma parte do teu cérebro que faz com que você preste mais atenção. Caraca, o cliente está sentado na tua frente. Ele pode estar sentado na sua frente, olhando para você e pensando no que ele vai ter que fazer quando ele sair do banco. Ou então você vai até a empresa do empresário que está na sua carteira, ele está ali olhando para você. Só que a cabeça dele está em outra coisa. Então você faz essas variações vocais para que o teu ouvinte preste mais atenção em você. Do jeito que eu estou fazendo, do jeito que o Antônio faz constantemente nas falas dele. Então falei sobre palavras, falei sobre tom de voz, variação do tom de voz, e agora eu quero falar sobre o tópico 3. O tópico 3 é esse que eu estou mostrando aí, ó. São os gestos. Gesticule. Os gestos, eles reforçam aquilo que você está falando. Eu estou aqui
batendo papo com vocês, conversando com vocês. Então, eu estou expandindo um pouco os meus gestos. Se você estiver numa mesa de reuniões, faça gestos mais comedidos, mas gesticule. Toda vez que você faz um gesto, você dá 2 chances das pessoas entenderem aquilo que você está falando. Porque entendem pela visualização, eles veem os gestos, e entendem pela audição, estão ouvindo aquilo que você está falando. Percebeu? Você usa palavras, voz e gestos para criar conexão. Conexão com as pessoas. Hoje é segunda-feira, sábado passado, você vai entrar no meu Instagram depois, é Franco Júnior Palestrante. Franco Júnior Palestrante. Franco Júnior Palestrante. Aliás, todas as minhas redes têm o mesmo nome, todas. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, todas elas é Franco Júnior Palestrante, todas elas. Aí você vai entrar no meu Instagram, você vai ver eu na frente de 700 vendedores. Sábado eu dei uma palestra para 700 vendedores e eu estava explicando para eles o quão importante é fazer essa variação no tom de voz, para vender mais e vender melhor. Ponto. Por que eu citei a palestra de sábado para 700 pessoas em São Paulo? Sabe por que eu fiz isso? Isso é um gatilho mental. Você precisa incluir na sua fala gatilhos mentais que façam com que você seja mais persuasivo. Eu vou comentar aqui 3 gatilhos mentais com vocês. 3. Se você aprender esses 3 e incluir na sua fala, você já vai sair anos-luz à frente daquele bancário que agora está assistindo novela, está tomando cerveja e não está aqui no Congresso de Bancários, Congresso Brasileiro de Bancários. Já vai sair anos-luz. Primeiro gatilho mental da autoridade. O teu cliente presta mais atenção em você se ele perceber que você tem resultado com aquilo que você vai falar, tempo de experiência, trabalhando, estudando ou se interessando por aquilo que você vai falar, ou notório saber com aquilo que você vai falar. Esses 3 fatos mostram para o seu ouvinte que você tem autoridade para falar sobre aquilo. É por isso que hoje, às 8h10 da noite, quando eu comecei esse bate-papo com você, eu disse assim, eu vou falar sobre um assunto que eu amo de paixão e há 17 anos eu falo sobre ele. Quando eu dou essa informação aparentemente despretensiosa, eu estou dizendo para você o seguinte, você vai aprender com alguém que há 17 anos é especialista em oratória e comunicação. Quando você inclui uma informação despretensiosa para o teu cliente ali no banco, assim, olha, eu, nesses X anos que eu trabalho em bancos, esse problema eu já vi algumas vezes, ou então essa solução é algo inovadora. Percebe? Você está dizendo que você trabalha com banco há muito tempo. O teu cliente automaticamente se sente mais seguro com aquele conversa, com aquele papo. Então, gatilho mental da autoridade. Quanto tempo você trabalha, quais são os teus resultados e o seu notório saber sobre aquilo que você vai falar, aquele produto que você vai explicar, aquilo que você vai compartilhar. Segundo gatilho mental, coerência. Coerência entre aquilo que você mostra e aquilo que você fala. Então presta atenção, você tem que ter coerência em tudo. Se eu estou aqui me propondo a te ajudar a mudar o seu nível de comunicação para que você conquiste novos resultados, qual é o mínimo que eu tenho que ter? Uma comunicação mais persuasiva com você. Se eu não tenho essa comunicação mais persuasiva, como é que eu vou falar sobre ela? Isso se chama coerência. Isso é um gatilho mental extremamente poderoso. Extremamente poderoso. E como é que você usa isso na sua comunicação? Franco, se eu sou fraco nesse aspecto, eu tenho que achar um outro ângulo para abordar aquele assunto. E a coerência está na forma de investir, na forma de falar, no teu olhar. Está em tudo, está no conjunto da sua comunicação verbal e da sua comunicação não verbal. Terceiro gatilho mental. Esse é incrível. É o gatilho mental da reciprocidade. Reciprocidade.
Toda vez que você faz algo inesperado por alguém, aquela pessoa se sente em dívida com você. Ah, Franco, mas eu não posso ficar fazendo isso dentro do banco. Vou te ensinar você a fazer isso só na sua comunicação. Você diz assim para o seu cliente: olha, eu estou aqui explicando para o senhor, estou aqui explicando para a senhora. Ah, eu não tinha nem pensado nisso, mas isso vai ser importante que a senhora saiba, isso é importante que o senhor saiba. A informação que eu não tinha pensado, mas é importante, é a seguinte, e dá a informação. Quando você usa essa técnica, você ativa na cabeça do seu ouvinte a seguinte percepção: uau! O Franco está dando algo além daquilo que ele havia planejado, ou seja, é algo a mais. É algo a mais. O Antônio está dando algo além do planejar, além do combinado, é algo a mais. E eu estou te ensinando uma forma de você despertar o gatilho da reciprocidade sem envolver tarifa ou taxa mais baixa, sem mexer nos teus ganhos, sem mexer em nada que tenha ônus para você. Em absolutamente nada. Eu estou te ensinando a colocar na sua comunicação uma forma de ativar o gatilho da reciprocidade sem você ter que mexer em condições do contrato com aquela pessoa. Esses são os gatilhos mentais tão poderosos que, se você incluir os gatilhos mentais junto com a tríade da comunicação, palavras, tom de voz e gestos, você sai anos-luz à frente daquelas pessoas que desconhecem essas técnicas todas que você está aprendendo aqui no Congresso. O Franco, até você citou um ponto aqui que eu vejo que tem muitos profissionais que pecam, né? Que você falou sobre a vestimenta. Uhum. Então, cuidem disso, tá, pessoal? A gente vê muitos profissionais que às vezes são de alguns tipos de banco, né? A gente vê isso mais em banco público, aqueles que já são da velha guarda, que não se preocupam tanto com a vestimenta. Cuidem disso com carinho, tá? Seguinte, Franco, e aí para a gente já encaminhar o nosso bate-papo aqui para os finalmente, uma das coisas que eu te pedi, que eu recebo muitas... não é reclamações, né, mas o pessoal sente muita dificuldade e traz esses relatos para a gente, é o que acontece em visita comercial. Eu vejo o seguinte, essa foi uma dificuldade, um medo que eu tive no começo da minha carreira profissional, quando eu fui sair do caixa para assumir uma posição como gerente de conta. Eu pensei o seguinte, cara, agora eu vou precisar começar a fazer visita comercial. Eu vou receber o cliente na minha mesa. O que eu converso com ele? Sobre o que eu converso? Como que eu puxo o assunto? Como que eu desenrolo uma conversa? E aí, a minha primeira carteira assumida, eu não fazia visita comercial. Mas aí eu tive uma promoção para uma carteira que eu precisava visitar clientes. E aí o chicote estralou, porque eu fiquei morrendo. A minha primeira visita, Franco, eu juro que foi assustadora. Chegar no cliente, tocar a campainha do escritório do cliente e ser recepcionado, porque eu não sabia o que ia acontecer lá. E esse eu acredito que seja um dos medos que os profissionais têm. Isso quem trabalha em banco, tá pensando num processo de promoção. Agora, quem não trabalha também tem esse medo, porque em algum momento vai passar por um processo de entrevista e vai sentar na frente do recrutador, e esse recrutador vai perguntar da sua história, vai perguntar da tua vida, do que você gosta, do que você não gosta, enfim, e ali vai precisar acontecer uma conversa, vai precisar se estabelecer um diálogo, e você precisa se posicionar bem. Então, para quem trabalha e para quem não trabalha, a gente sabe que saber lidar com uma situação de uma visita, ela é extremamente importante. Pode ditar você ter sucesso naquele negócio ou não ter. Como que se constrói uma visita de sucesso? É lógico que é complexo o contexto de uma visita, porque várias coisas podem acontecer. Mas, no que tange a introdução desse contato, quais são os pontos de atenção profissional e como que ele deixa aquilo mais gostoso, mais atraente, mais envolvedor e cria essa conexão, como você fala muito, essa conexão profunda com o cliente? Primeiro é entender que a comunicação, você está ali para criar uma conexão com uma outra pessoa. Seres humanos, entendam o que eu vou falar agora. Entendam. Na comunicação,
para você criar conexão, não adianta você falar só sobre você, é sobre o outro. Então não é sobre você bancário, mas é sobre o cliente. É o cliente que é o protagonista que precisa se sentir bem naquela conversa para criar conexão com você e, a partir do momento, criar um relacionamento com você, que é o representante daquela instituição bancária. Para que ele crie essa conexão com você, ele precisa primeiro se sentir seguro. Ninguém se sente seguro com outro ser humano se aquele que está falando demonstrar insegurança. Franco, isso já é óbvio, então legal. Se isso é óbvio, primeiro passo. Antes de chegar nesse cliente, ou antes de recebê-lo na tua mesa, ou antes de começar a jornada de atendimento ali dentro da agência, você vai para um canto isolado e você vai fazer o exercício para dissipar a adrenalina, para que a adrenalina não te prejudique nessas conversas. Você, tranquilo, consciente, você já começa um pouco à frente daqueles que estão inseguros e ansiosos. Então, ponto 1, dissipar a adrenalina. Ponto 2, repertório. Repertório. O que é repertório? É saber assuntos gerais que não sejam polêmicos. Então você vai falar sobre assuntos e evitar temas que são sensíveis ou temas que são polêmicos. Franco, de maneira geral, tem de repente algum assunto que é do setor bancário que é um pouco mais polêmico. Eu estou dizendo assuntos gerais, enquanto você está criando conexão com aquela pessoa. Ponto 3, esse é o mais importante. Renata Sorato foi promovida recentemente para gerente PJ. Estou passando por esse medo. Renata, presta atenção. Renata, Alisson, Marcelo Rodrigues Santos. Marcelo, você ama a comunicação? Eu também. O Newton, quem mais aqui? O João Paulo, presta atenção. Ó. Nós falamos com pessoas que têm recepção daquilo que nós falamos de maneira diferente. De maneiras diferentes. Então nós falamos com, de repente, alguém que é mais sinestésico, alguém que é mais auditivo, alguém que é mais visual. Quando eu percebo como essa outra pessoa está naquele instante, eu consigo falar de uma maneira que cria uma conexão maior com ela. Então, olha, vamos lá. Imagine que você vai visitar um cliente novo, ou um cliente antigo, tanto faz, e você percebe que aquele cliente, naquele momento, está mais sinestésico. Sinestésico, auditivo e visual são canais comunicativos que a pessoa espera receber a mensagem de uma maneira que é mais gostoso para ela, ou mais gostoso para ele, ok? É isso que é canais de comunicação. Muito bem. O sinestésico é aquele ser humano que senta na sua frente e ele fala assim: ah, Antônio, que bom que você veio hoje aqui, mas olha, antes de você falar, deixa eu te contar. Ontem, rapaz, meu menino que você sabe, eu sou pai, então meu menino, rapaz, agora caiu, machucou o braço dele, machucou a testa dele, mas deu uma correria. A minha esposa, rapaz, estamos em lua de mel. Olha, fomos viajar esses dias lá para os Estados Unidos, fui no golfinho lá com a minha esposa, foi uma lua de mel que eu vivi. Esse é o sinestésico. Ele senta na sua frente, ele fala sobre tudo com você. Depois, ele vira assim: Antônio, você veio aqui falar o quê mesmo? Aí você entra no assunto. De repente, a pessoa que está na sua frente está mais auditiva visual. Sabe como é o auditivo visual? É objetivo. Antônio, bom dia. Sobre o que é? Você tem que entrar direto no assunto. Se você falar, olha a sua família, eu não quero falar de família. Você veio aqui para quê? Estou te devendo, tem oportunidade, o que é? É a característica comunicativa. Então, assim, eu fortemente peço para que a galera que está aqui agora entre nas minhas redes sociais e lá tem um e-book sobre sinestésicos, visuais e auditivos. As características de cada um deles. Se eu fosse você, meu amigo bancário, minha amiga bancária, eu decoraria esses sinais de auditivos, visuais e sinestésicos para perceber como aquele cliente está naquele momento,
criar uma comunicação assertiva e ser muito bacana, muito empático. Então, respondendo a pergunta do Antônio, que eu sei que é a tua dúvida, né, que está aí do outro lado, não existe talvez uma preocupação maior do que você ter a preocupação de ser simpático com o outro. Só que, de repente, a sua forma de ser simpático não é a forma que o outro quer que você seja. Você tem que identificar como o outro está naquele instante. Se está mais visual, se está mais auditivo ou se está mais sinestésico. Está mais sinestésico. Yasmin Lima, repito aqui, ó. Yasmin é Franco Júnior Palestrante. Franco Júnior Palestrante. O arroba é o meu arroba. Legal? Sinestésico, visual e auditivo. Aí, Nirton. Franco, me fala como que é, ó. Faça uma pergunta para alguém. Pergunta assim para a pessoa, como está sendo a sua semana? Se a pessoa olhar para cima à esquerda, ela está mais visual. Para o lado, está mais auditiva. Para baixo, está mais sinestésica. Quando nós fazemos uma pergunta para alguém, essa pessoa precisa buscar na memória dele ou dela uma lembrança para te dar a resposta. Para onde ele olha ou ela olha para te dar a resposta, demonstra qual canal comunicativo que está mais em evidência naquele instante. É aí que você vai criar conexão com aquela pessoa, falar melhor, falar de maneira mais assertiva. É isso, viu, Antônio? Porque não é chegar na frente do cliente e ficar se vangloriando apenas. O protagonista é o cliente e não o profissional. Não é sobre a minha pessoinha, é sobre a pessoa do cliente. Eu usava uma técnica nas minhas visitas, Franco, né? Eu fui desenvolvendo isso na Haas, né? E uma vez eu aprendi isso. E eu falei o seguinte: bom, beleza, eu não sou o protagonista, né? O cliente que é. E agora eu preciso deixar ele falar sobre ele. Então, eu tinha na minha linha de raciocínio: todo mundo tem uma boa história para contar. O que eu preciso é estar disposto a escutar. E para que ele possa contar, eu preciso perguntar, né? Então, eu fazia muito disso, que é perguntar, quando era a primeira visita, né? Eu via aqui as meninas falando, a Renata, quem mais, a Vivi, né? Que estão partindo para essa etapa agora de fazer gestão de carteira. É um desafio, mas olha só, poxa, a gente está se conhecendo agora. Me conta um pouco mais da sua história, deixa eu te conhecer um pouco mais. E aí, eu acho que a gente tem também, né, Franco, que exercitar um negócio que chama escutatória. Porque muitas vezes a gente naquela ansiedade de ter uma frase preparada para falar assim que o cliente termina a frase dele, a gente, nesse processo de ficar aqui maquinando o que vou responder, a gente esquece de prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Então, eu acredito muito, e esse foi um dos pontos que viraram o meu jogo, foi, além de ser um bom comunicador, que eu precisei desenvolver, estudar, né? O Franco foi o meu mentor nesse assunto, mas foi também escutar, porque muitas vezes o cliente ele te entrega tudo que você precisa, mas a gente não está disposto a prestar atenção. Tem uma frase que é muito famosa, né, entre aqueles profissionais, né, que trabalham com oratória, que é o seguinte: tão importante quanto a oratória é a escutatória, que é a tal da escutativa que o Rogério Aparecido Pedro, Pagliuso Pedro, escreveu aí nos comentários. Então, essa escutativa, que é a escutatória, é tão importante. E jamais perca de vista isso. Não é sobre você, é sobre o outro. É a história do outro, é sobre o outro, ele que é o protagonista. Então evite falar tanto e dê palco para que o outro se destaque. A partir do momento que o outro se destaca, você fica simpático. Porque, de repente, as pessoas não escutam ele, não acompanham ele. E você dará essa oportunidade para que ele fale um pouco sobre ele. Tem um texto muito legal. Eu falei escutatória porque esse é o tema, é o título de um texto de Rubem Alves, que chama Escutatória. Eu recomendo quem está assistindo aqui, se alguém já viu algum curso meu sobre marketing pessoal, eu falo sobre esse tema.
leia esse texto. É só procurar ali no Google, Rubem Alves Escutatória. Bom, Franco, é um dos mais famosos. Sim. Estamos aqui caminhando para o final do nosso encontro. Eu queria te pedir duas coisas. Posso? Diga. Posso? Claro. Tá gravado aqui, eu vou pedir, tá? Você tem crédito e de sobra. O seu cartão comigo é Black Premium. Seguinte, a primeira coisa eu queria que você contasse como que é o teu processo de mentoria, teu processo de acompanhamento, falasse sobre os seus cursos, tá? Eu sei, a galera que está assistindo aqui, eu falei sobre o nosso MBA. Uma das coisas que a gente fala lá dentro do MBA é sobre comunicação, mas nada perto de você passar por um processo de mentoria com um expert no assunto como o Franco, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro pedido, eu queria que você contasse para a audiência como que funciona, para eles estarem mais próximos de você. E o segundo pedido, cara, que esse é o especial, é que você finalize o nosso encontro de hoje com uma história. Vamos lá. Tá? Eu quero... Não, porque assim, só para vocês entenderem, tá, galera? Esse foi um grande aprendizado que eu tive com o Júnior, com o Franco Júnior. É o seguinte, todo o contexto de uma visita comercial, de uma relação, de uma comunicação, ele é importante, ele vai impactar. Mas se tem uma coisa que é marcante, é o como ela termina, né, Franco? Sem dúvida. Então, o final de um diálogo, né, seja lá uma entrevista, uma conversa, uma visita, o final ele é muito importante. Ele pode marcar positiva ou negativamente tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que foi construído. Então, para a gente encerrar, eu vou fazer o meu último jabá rapidão. Para quem não sabe sobre o MBA, a gente deixou o link fixado. Clica lá, tá? Se você está em cima do muro, clica lá, vai na página e começa o processo de inscrição para você falar com o meu time de atendimento, para eles te explicarem como que isso pode ser importante para a sua jornada profissional. Você está pensando, está alguma coisa dentro de você, clica lá e veja, tá bom? A gente vai conversar mais no grupo amanhã, então eu nem vou me aprofundar muito no assunto. Agora é contigo, Franco. Eu quero dizer que existem muitas opções, mas eu quero falar sobre uma única opção. Inclusive, é um treinamento de oratória que o Antônio Walter conhece muito bem. Já teve lá, agora, certificações, já teve esse treinamento algum tempo atrás, é um treinamento voltado e focado para o setor bancário. Então, qual que é a proposta? A proposta é o seguinte, formar um grupo entre essas mais de 100 pessoas que estão aqui na sala agora. O investimento para esse curso é um curso que está gravado, o investimento é de R$ 247. Apenas isso. Só que o que eu farei extra para quem fizer a inscrição hoje, que está aqui assistindo esse bate-papo nosso? Eu darei 2 aulas ao vivo para esse grupo, 2 aulas ao vivo, para trabalhar o fechamento e todo o passo a passo da comunicação dentro de uma agência bancária e dentro de uma visita consultiva. 2 aulas ao vivo. Franco, quem é você? Eu sou o palestrante de oratória e comunicação mais contratado do Brasil. Um cachê meu de palestra de 1 hora, 50 minutos, tem o meu cachê de R$ 15.000 por palestra. Eu realizo uma média de 3 palestras semanais, 12 a 14 palestras mensais com esse cachê. A minha mentoria individual tem um investimento de R$ 15.000. A minha mentoria individual, coletiva, aliás, tem um investimento de R$ 6.000 por participante. Franco, então por que você está me oferecendo um treinamento de R$ 247? Por 2 motivos. Primeiro, o segmento bancário é um segmento, e eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Muito sincero mesmo. É um segmento que precisa de um bom treinamento de comunicação e de oratória. Por quê? A oratória, gente, é a base dentro da sua promoção no banco. Você pode saber tudo, você pode ter estudado tudo, você pode ter toda a credibilidade do mundo, mas se você não comunicar
de uma maneira assertiva tudo isso, você não é promovido, você não é promovida. Então o link para a gente formar essa turma, e é hoje só, é quem entrar até meia-noite participa dessas 2 aulas ao vivo. Entrou a partir da meia-noite, não participa das aulas ao vivo. O link é bit.ly/francobancários. Então vou repetir, bit.ly/francobancários. Tudo junto, em letra minúscula. bit.ly/francobancários. R$ 247 entrou até meia-noite, tem direito a participar das 2 aulas ao vivo comigo sobre oratória e sobre comunicação. Toda comunicação merece uma conexão forte. Uma conexão forte nasce por percepções, nasce por sensibilizar o outro. De repente você está aí do outro lado, e diz assim para mim, eu assisto as aulas do Antônio. O Antônio tem o dom da palavra, o dom da fala. Eu estou te assistindo, Franco. Estou gostando demais de você. Mas é fácil você falar sobre oratório. É fácil, você vive disso, você trabalha com isso. Sua vida deve ter sido sempre tranquila. Você sempre foi desenvolto, desenrolado para falar, para transmitir, para dar uma palestra. Entrei aqui no teu Instagram, olha, eu vejo você aí Brasil inteiro, viajando com palestra. Isso é fácil para você, deixa eu contar a real. Eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. Eu estava dentro de uma sala de aula, de uma escola na cidade de Bauru. Bauru. Nós temos bauruenses aqui nessa live. A professora me chamou aí à frente da sala de aula para apresentar um trabalho. Eu levantei, fui até a frente dos meus colegas, olhei e comecei a ficar nervoso. E fugiu tudo fugiu naquela hora da minha cabeça. Eu não me lembrava de absolutamente nada. Aí eu olhei para a professora meio que pedindo socorro para a professora. A professora, ao invés de me socorrer, de me ajudar, até por desconhecimento dela, a professora se levanta, um adulto e uma criança pequena. E essa professora começa a falar cada vez mais alto comigo. Onde já se viu? Você esqueceu? Você não se preparou? Você não estudou? E começou a gritar. E me deu pânico. Pânico. E me lembra como se fosse ontem. Aí eu olhei para meus colegas na frente da sala. E, em pânico, eu fiz xixi na calça. A professora não sabia o que fazer, os meus colegas começaram a gargalhar. Enfim, eu virei motivo de chacota naquela escola. Os meus pais tiveram que me tirar daquela escola. De tanto que as pessoas falavam, o mijão, o menino que fez xixi. Eu tive que mudar de escola. Eu passei a ser um jovem fechado, eu passei a ser um adolescente que tinha medo de ter amigos, porque eu sabia que teria que me comunicar com esses amigos. Então, quando eu falo para você, você pode ser um bancário melhor se você mexer com a sua comunicação. Eu não estou dizendo isso da boca para fora, meu amigo. Eu não estou dizendo isso da boca para fora. Se você conhece alguém da sua equipe que tem problemas de comunicação, e eu te digo, dá para vencer esse problema de comunicação, não é porque eu acho. É porque eu desenvolvi um método, usei esse método na minha própria vida, e hoje eu ajudo milhares de pessoas Brasil afora para melhorarem a comunicação. Eu não sei em que momento que você está da sua carreira. Eu tenho uma certeza, dá para melhorar. Se você mexer em habilidades necessárias, e a principal delas é a comunicação. Eu estou louco para pegar na tua mão e te ajudar nesse processo. Só que o passo de cair para dentro é seu, não é meu. É seu. Então vem para cá, me siga no Instagram, acompanhe meu conteúdo e se você quiser, de verdade, de coração, acelerar o processo de mudança e transformação, vai lá, bit.ly/francobancários e cai para dentro.
Eu só tenho que te agradecer, Antônio. Você é uma pessoa incrível e criar um produto como esse, um congresso como esse, e oferecer gratuitamente a esses bancários, eu tenho certeza que é com um único objetivo, é ver o desenvolvimento desses profissionais. Eu sei porque você faz isso, porque você é alguém que ama a categoria. Eu sei que você é alguém que tem um cuidado extra. Hoje, o Antônio é alguém muito próspero, tem uma abundância muito grande na vida dele. Só que ele só tem essa prosperidade graças a esse carinho que ele tem com a categoria da qual ele faz parte. E é por isso que ele faz cada vez mais e melhor pela categoria dele, que é a categoria dos bancários. Parabéns, João Antônio. Obrigado, meu amigo. Franco, Oi. sem palavras, obrigado de coração. Quero escutar de vocês aí, da audiência, a nota de 0 a 10 que vocês vão dar para esse encontro. Coloca aí nos comentários de 0 a 10 a nota que vocês vão dar para esse encontro aqui. O pessoal está agradecendo aqui, ó. Que aula, meus amigos, que aula. Bruno, olha lá, Bruno Ah, começou. não. Saulo, obrigado. Patrícia, obrigado. Newton, Natália, Sandra, Maria, Marcelo, Débora, Janaína, Alisson, Patrícia, Tiago, Natália. Gente, obrigado. Ó, vocês têm o dever de sair dessa live aqui e ir lá se conectar com o Franco, tá? Uma coisa que eu também te peço, o pessoal fez na semana passada, tira um print dessa live aqui, posta no teu Instagram e marca a gente, pra gente repostar. Foi super legal eu ver o rostinho de vocês, segui um monte de gente que me postou lá. Então você vai fazer o seguinte, ó, vai tirar um print e vai postar, vai marcar o Franco Júnior Palestrante, né? Lá no Instagram, @Franco Júnior Palestrante, e vai me marcar @Antônio.Walter para a gente fazer a repostagem, tá bem? Galera, você separou a lista? Eu vou finalizar aqui esse nosso encontro falando aqui algumas pessoas que tomaram a decisão, estão aqui com a gente. Deixa eu ver aqui que o Augusto me mandou. Tem a palavra-chave, né? Para quem está aqui. Tá aqui, ó. Para quem está participando de todos os encontros, lembra que para você ter acesso ao certificado ao final desse congresso, você tem que ter acesso a 6 palavras-chave, e a palavra-chave de hoje é comunicação, tá bem? A palavra-chave de hoje é comunicação, é a 4ª palavra-chave. Então, eu queria falar alguns nomes, tá? Não são todos, mas alguns nomes da galera que caiu para dentro, que já está aqui na turma do MBA. Como eu falei, são pessoas que tiveram a coragem, tomaram a decisão e deram um passo importantíssimo na carreira. Então, ó, alguns nomes aqui. Weverson Rodrigues de Souza, Thiago Omar Amaral, o Everton, a Angra, a Lilian Daniele. Quem tiver aí assistindo, vai colocando eu aqui, eu quero ver seu nominho. A Tatiane Gomes dos Santos, Fabiano Canabarro, a Stephanie Deise Gomes, o Paulo Cunha, o Paulo eu vi aqui, o Paulo Cunha está aqui com a gente, a Maria Amélia Aguiar, a Beatriz Monteiro Fragoso, o Saulo Samuel, a Bianca Sampaio, a Meiriane Dutra, o Jorquian Silva Dias, a Vera Lopes, o Ramon Bruno de Oliveira, Saulo Goulart Dávila, Patrícia Gomes Pereira, José Eduardo Nascimento, Pedro Paulo Lourenço, Ornei da Conceição, Ana Maria Alves, Ana Regina, Renata Sorato, Emanuele Moreira, Gabriele Vieira, Ingrid Guisela, Vitor Barbosa, Lucas Henrique Carvalho, Tássio de Melo, Wellington Wallace, Natália Thaís, Márcia Clara, Marciele Beatriz, Graciela Barbosa, Chaliene de Oliveira, Ana Lorena, Caroline Fernanda, eu vi a Carol aqui também no começo da live, né? Eu falei da Núbia, ela falou, eu tô aqui também. O Léo Barreto, Manuela de Souza, Daniela Aparecida, Lucileia de Oliveira, a Rosiane Souza, a Núbia, que eu falei hoje no começo do encontro, e a Miriana Vieira Verdinassi. Então, alguns nomes da galera que já tomou a decisão, está na turma do MBA, a primeira turma de 2023. Parabéns pela decisão que vocês tomaram. Olha lá, Graciela, estou aqui, muito bom. Galera, beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma ótima noite, segunda-feira.
Augusto vai aparecer hoje aqui, ó, porque Augusto é seu fã. Augusto é seu fã, Franco. Vem cá, Augustão. Grande Augusto! Augusto tá aqui comigo, Augusto tá comigo. Cadê o Augusto? Vem cá, cara, vem cá. Aqui, ó o homem aqui. Grande Augusto! Tudo bem? Augustão, meu braço. Augustão, meu braço direito, tá aqui comigo em todas as transmissões. Então, falo do Augusto o tempo todo. Cadê o Augusto? Tá aqui, o homem tá aqui do meu lado. Top. Gosto demais do Augusto. Muito bom. Franco, ótima noite para vocês. Fala a verdade, é ou não é incrível conteúdos como esse que você acabou de assistir? Você precisa ter essa experiência ao vivo e imersiva. Você é o nosso convidado de honra. Clica aqui no link abaixo e garanta o seu ingresso.